Olá, bom dia. São 6h03. O programa A Notícia de Frente começa agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje, feriado, 21 de abril, dia de Tiradentes. Vamos falar sobre a CPI da Previdência que aponta rombo de 22 bilhões de reais em Mato Grosso. Vamos falar também da condenação por parte do STF a Daniel Silveira por atos antidemocráticos. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então seja muito bem-vindo, professor Haroldo Arruda. Bom dia. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petergil. Bom dia a você que nos acompanha bem cedinho nesse feriado para ficar bem informado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom dia para você, Daniel Petergil, nesta quinta-feira, feriado. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado, acordou cedinho, mesmo nesse feriado, nesse feriadão, né? Acabou virando feriadão. Amanhã é ponto facultativo também no estado todo. Muito obrigado pela sua audiência. É isso aí, ponto facultativo na semana passada, um feriadão prolongado. Nessa semana, a mesma coisa. Para a economia aí, professor, os números não são tão positivos assim. Tem uma migração, vamos dizer assim, né? Mas sempre tem uma queda. Migração que eu digo ao invés de ter aquele aquecimento no comércio, acaba migrando aí para o turismo, restaurantes, né? Sempre tem Lembrando quem que leva vantagem. os comerciantes podem abrir as portas hoje sem problema, sem ter que ter esses custos extras, né? Mas mesmo assim a circulação de pessoas diminui na cidade e por consequência também as vendas reduzem, né? Nesse feriado todo. Mas os comerciantes podem abrir as portas normalmente hoje, pelo menos aqui na capital, vai ser liberado, né? Isso aí. Tem quem descansa também, né? Quem não quer saber de agito, não quer saber de gastança, quer saber de refúgio, professor. O que eu acredito que é boa parte da população que está sem dinheiro, né? O pessoal está bem apertado, ainda pagando as dívidas por conta da Covid-19, né? Muitas pessoas desempregadas, né? Tudo realmente muito caro. Você viu o gás de cozinha aí custando 140, 150, 160 reais, né? Quem pode realmente sair, passear e viajar é uma parcela bastante pequena da população, né? Infelizmente, o que seria bom para todo mundo, né? O senhor já falou aí, gás, e quando ele está muito barato, desconfie, viu? Pode ser gás clandestino, como se não bastasse, Daniel, o valor aí oneroso, que machuca o bolso, né, do pai de família, da mãe de família. Tem um mercado gigante de clandestinidade, de acordo com o setor, estaria até maior, viu, a clandestinidade do que a legalidade. Acredita nisso? Existe um risco muito grande, viu? Além de você comprar um gás que você não sabe, você é vítima, consumidor muitas vezes. Então, o que pode acontecer? Pode ter explosão desse gás, pode ter vazamento desse gás, ele vai render praticamente a metade do que renderia se fosse um produto, né? Eles transferem, de origem. né? Eles transferem o gás de um botijão de gás para outro botijão de gás e completam com água. Exato, para ficar pesado, para ter o peso, pesado, né? Sim. Aí você acha que está pagando menos, mas na verdade você está pagando a metade do gás que está dentro daquele botijão de gás. Aí a dona de casa que tenta economizar fica lá, meu Deus, mas eu não fiz bolo, não assei pão, estou economizando o gás. E o gás não durou nada, deve estar vazando. Então, atenção, viu? Se isso acontecer, pode fazer a denúncia no PROCON, pode até fazer um boletim de ocorrência, viu? Porque quem vai ajudar a combater a clandestinidade é o consumidor, é o principal consumidor. A prática é o seguinte, eles pegam um secador de cabelo, soltam um lacre com o secador de cabelo, aquecem, soltam o lacre, fazem a transferência de um gás para o outro, enchem de água os dois, metade de água, metade de gás, né? E voltam com o lacre normalmente, entendeu? Com o próprio secador de cabelo. Que além de ser lesado o consumidor, ainda está correndo risco de vida. E é bom pedir a nota fiscal de compra, então, para ter a garantia da compra e também para poder fazer a denúncia. Bom, agora eu vou pedir para o Daniel Petergil, por favor, traga para a gente a manchete, a submanchete do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso nesse feriadão, hein? Vamos lá, Coité, então. A manchete principal é da Operação Descobrimento, né? Videoconferência é o destino das drogas. Hollis e Borgato se reuniam em posto da Avenida do CPA. Alvos da Operação Descobrimento faziam videoconferências para discutir os carregamentos de drogas. A organização criminosa que tinha no comando o lobista Hollis e o ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Nilson Borgato, foi desarticulado pela Polícia Federal na terça-feira. As investigações apontam que os encontros entre Hollis e Borgato ocorriam em um posto de combustível na Avenida do CPA, no trecho de maior concentração de prédios comerciais, que por coincidência fica ao lado da minha casa. Estou bem assombrado com isso. Viu? Vou bastante nesse posto aí. Eu nunca vi os dois lá, mas né, realmente deve ter acontecido muito esses encontros aí.
Aqui embaixo temos aí O apelido dele que é interessante é Índio, olha lá. o índio, Seria Ah, interessante. exatamente. Na organização, Borgato era conhecido como índio e tornou-se motivo de ameaça para Hollis depois que um carregamento não deu certo. Lembrando que a Polícia Federal o coloca como cabeça, viu? Não é ponta, não, é cabeça. Borgato, né? O Exato. Borgato como cabeça dessa organização criminosa, o que é simplesmente gravíssimo, né? Gravíssima, né? Essa denúncia. Exato. A gente é acostumado tanto quando fala de tráfico de drogas em ficar só nos peixes pequenos, né? Aqui em Mato Grosso, né? Em quem carrega, em quem transporta. Dessa vez a Polícia Federal chegou, pelo que parece, nos barões, né? Temos aqui mais alguns destaques, né? Então, o Éder Moraes conseguiu ali uma rara absolvição, né? Ele já é alvo de outros processos. Nesse aí por improbidade, é uma ação civil pública, né? Que pediu inclusive ressarcimento de mais de R$2 milhões. Ele conseguiu ser absolvido. Ele que é pré-candidato a deputado federal, né? Aqui temos ainda um rescaldo aqui do dia que o Bolsonaro passou aqui por Cuiabá e esse pequeno grupo fez essa manifestação e o PT aponta abuso de poder e propaganda ilegal em Mato Grosso, né? E vai entrar na justiça contra essa manifestação que foi feita na terça-feira aqui. Bom, daqui a pouquinho nós podemos falar um pouquinho mais, né, sobre Borgato, até porque ele já foi prefeito de um município aqui do interior, já respondeu por improbidade administrativa, já foi preso no passado, já foi assessor especial do senador Carlos Fávaro e tem aí uma notícia bomba, né? Porque Hollis, ele quer contar tudo a princípio, né? Então, outros nomes podem surgir, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, viu? Porque Daniel já deu a deixa aqui para nós. Vamos falar do rescaldo, então, da vinda do presidente Jair Bolsonaro aqui em Cuiabá. Porque é claro que mexeu com todos os bastidores políticos. Professor, tem aí legendas que ficaram descontentes, os seus representantes, né, das legendas, com a vinda do presidente. Outros acabaram tendo um tom de mais neutralidade e, claro, os apoiadores aplaudiram, apoiaram o presidente. Vamos começar ouvindo, então, o deputado Tiago Silva, claro que é um aliado ao presidente Bolsonaro. Vamos ouvir as declarações desse parlamentar para avaliar a vinda do presidente, segundo o olhar deste deputado. Olha, uma visita positiva para o estado de Mato Grosso, né? O presidente veio prestigiar a formatura da polícia e também participar de dois grandes eventos, né? A Marcha para Jesus e também a Assembleia Geral da CGADB, que é a Convenção da Assembleia de Deus, é a maior denominação evangélica do Brasil e a igreja, ela tem aí posso falar que é uma afinidade, né, com algumas pautas que o presidente defende, é contra o aborto, é contra a ideologia de gênero, né? Então é muito importante essa visita, até mesmo para o presidente prestar conta de tudo que ele tem feito e também ali conversar com algumas lideranças, porque ele tinha liderança de todo o Brasil, de todos os estados, para que realmente possa, acho que além de prestar conta, estar falando do trabalho que ele tem feito para o estado de Mato Grosso. Nosso estado é um estado rico, é um maior produtor de grãos, maior produtor, tem o maior rebanho bovino, né? E também, além de estar ali prestando conta do trabalho, está conversando com todas as autoridades eclesiásticas do Brasil que estava nessa convenção. Também o presidente foi falar do trabalho dos projetos para o estado de Mato Grosso. Na verdade, esses 2 anos foram anos difíceis, né, de pandemia. Então, somente que o governo mandou aí para os municípios e para o estado combater a pandemia, talvez é um recurso bem maior do que obras que foram executadas por outros governos. E a maioria desses recursos que foram para suprir o déficit fiscal, que na verdade não teve, houve um crescimento econômico, foi para investir em obras. Então, muitas das prefeituras que receberam esses recursos investiram em pavimentação asfáltica, investiram em compra de equipamentos, investiram em construção de pontes, né? Então, tem outras inúmeras obras que estão sendo enviadas para os estados, que vieram do governo, mas eu acredito que o governo deve voltar aqui antes da eleição e anunciar mais obras para o estado.
Bom, então o deputado fazendo aí uma defesa, professor, em relação à vinda do presidente, ainda que nenhuma obra fosse lançada, ainda que nenhuma pauta política, algum programa, algum problema aqui de Mato Grosso, do qual o presidente pudesse trazer uma solução, ainda assim o deputado considera legítima a vinda do presidente. Olha, Luciana, o Lula fez muito isso, a Dilma fez muito isso, Fernando Henrique fez muito isso, todos os presidentes que nós tivemos no Brasil fizeram isso. Antes de ser pré-candidato à presidência da República, em sua possível reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, ele é um chefe de Estado. Ele é um chefe de Estado e veio para 2 eventos importantes aqui na nossa cidade de Cuiabá. Agora, é muita frescura, né, da esquerda e muita frescura da oposição, porque daqui a pouquinho tem a caravana do Lula. O Lula vai estar aqui, o Ciro vai estar aqui, né, fazendo campanha, enfim. Isso é a coisa mais natural do mundo e faz parte do processo democrático, né? Agora, ficam incomodados com algo absurdamente sem nenhuma necessidade e ficam criando coisas o tempo todo para poder desmerecer. Aceitem o processo democrático em que todos têm o mesmo tempo, têm a mesma oportunidade, né? Porque daqui a pouquinho é o seu candidato, eu estou falando diretamente para o Lúdio Cabral, para o deputado Allan Kardec, é o seu candidato, o Lula, que vai estar aqui, né, pedindo votos para o matogrossense, né? Aí você vai mudar o discurso? Vai dizer que não, agora é outra situação? Não é a mesma situação. Então eu acho que tem outras coisas mais importantes para se debater do que necessariamente esse tipo de mimimi. Tá certo, Daniel. O professor chamou aí de mimimi, considerou legítima a vinda do presidente Jair Bolsonaro. Agora eu quero o teu olhar. Você acredita, qual que é a tua avaliação? Realmente Bolsonaro não está cumprindo uma tarefa de agenda de gestor de presidente, mas sim de pré-candidato, ainda que ele não tenha pedido voto. Vamos deixar isso muito bem claro. Você avalia o quê? Não, de fato, ele está escorregando aí na extemporânea ou não? É legítimo o fato do presidente, nesse momento, estar visitando alguns estados, ainda que não tenha obras. Ele pode visitar, como depois, ontem esteve na cidade de Goiânia, né? E também é esperado que outros, como diz o professor, outros candidatos venham fazer campanha aqui, ou pré-campanha aqui em Cuiabá, em outra cidade de Mato Grosso. Mas o questionamento de parte dos políticos e parte da sociedade tem razão de ser, porque o presidente está no cargo público, né? Então, tem que ter esse cuidado, realmente, esse zelo, né, com o recurso público, com o uso do cargo, o uso da máquina. Sempre diz isso em relação a governo, a prefeito e a presidente. Outros presidentes também passaram por isso, né? De ter essa dúvida se usaram a máquina ou não para puxar voto, né, para pedir voto. Então, a oposição aí... Desculpa. Tranquilo. Garganta. Toma uma água. Vou aqui só para te ajudar um pouquinho enquanto você toma uma aguinha. Isso, vamos já lá passou, então. hoje está difícil, estou com um pouco de resfriado tem alguns dias, então a garganta está pedindo ajuda. Assim que eu fiquei. Terrível. Verdade, né? É só para fechar, então, os opositores e também membros de outros partidos, até o próprio PSDB, né, tem questionado um pouco essa caravana do presidente, mas é assim que a banda vai tocar daqui para frente, né? Ele vai se expor mais publicamente, vai tentar reforçar os seus laços com os seguidores, né? E de outro lado as pessoas vão estar de olho, né? Justamente se há um abuso ou não eleitoral, um abuso ou não de recursos públicos nessas caravanas que o presidente está fazendo. Olha só, você citou aí o PSDB, embora a minha avaliação é de que os tucanos não estejam tão incomodados assim, até porque os tucanos, professor, tem muitos problemas ainda para resolver. Talvez nesse momento, Daniel, o menor problema do PSDB seja, de fato, né, o presidente Jair Bolsonaro, porque as questões internas, a rejeição de Dória na casa de 60%, aí sim tem que ser uma lição de casa para os tucanos. E, pelo menos aqui, tá, o Diretório Estadual tem esse entendimento, viu, Daniel? Talvez a Nacional já esteja um pouquinho mais, né, incomodada, mas aqui no estadual o entendimento é esse, viu? Olha, eu não vou ficar preocupado, não, com as visitas, com os passeios, as excursões do presidente, enquanto o PSDB tem muito para fazer. Vamos ouvir então a declaração do deputado Carlos Avalone sobre isso. A gente não teve nenhuma obra para ser inaugurada, realmente não teve nenhum lançamento de obra e tal. Ele veio fazer uma atividade política, né?
conversar com evangélicos e tal. Então, há uma dúvida muito grande na cabeça de muita gente sobre se isso é momento, né? Se é momento de pré-campanha, se é momento de colocar isso. Isso é um fato que já vai ser discutido judicialmente, alguns partidos já estão entrando, não é o caso do PSDB, mas os outros já estão entrando, tá? E é uma coisa que vai ser discutida dentro da Justiça Eleitoral, né? Então, faz parte do processo eleitoral, nós temos a Justiça Eleitoral para isso, para ver se é legal ou não esse tipo de ação. Então, eu não vejo que eu tenho que estar muito preocupado a mais do que isso, do que já está sendo colocado aí. Na realidade, isso é o radicalismo que está tendo dos dois lados. Não que o PT está sendo radical nisso, mas ele está cumprindo um papel de fazer o trabalho do questionamento. Nós, nesse momento, o PSDB, ele precisa primeiro se organizar melhor, né? A nível nacional, junto com a União Brasil, junto com esses partidos de centro, ter uma proposta melhor. Se eu não falar, você já vai me perguntar, eu já vou adiantar até para falar, porque na realidade o presidente fala, ufa, né? Deixei de ser o coordenador, o cara trocar o coordenador. Estou aqui, que sou presidente, eu fico muito chateado com tudo isso, né? Eu gostaria de ter uma bandeira para defender, eu gostaria de estar na frente da campanha, eu gostaria de estar defendendo, e isso é ruim, certo? Assim, é ruim para a chapa de deputado estadual, é ruim para a chapa de deputado federal, quer dizer, tudo isso influencia, né? Eu acho que nós temos que ter mais união lá na nacional, tem que tomar um pouco mais de caldo de galinha, tem que sentar, discutir melhor, certo? Para dar rumo para nós aqui, tá? Eu estou cobrando de vocês aí uma ascensão melhor para o nosso PSDB, para o meu PSDB, certo? Eu não tenho outro partido, eu só estava aqui, sempre estive aqui na luta, quero continuar na luta, mas eu preciso que vocês se organizem melhor, para que nós aqui possamos ter a bandeira correta para defender. Eu tenho certeza que ainda esse radicalismo dos dois lados, tanto quem defende o Bolsonaro como defende o Lula, tem espaço para que uma nova proposta aconteça, mas ela tem que estar organizada, ela tem que ter a proposta, né? E isso, infelizmente, a sociedade não viu ainda, e eu sou obrigado a reconhecer que não apareceu. Bom, olha só, viu, professor? Praticamente o deputado querendo dizer o seguinte, olha, eu preciso primeiro consertar o telhado da minha casa, para depois eu preocupar com a casa alheia. E ele está coberto de razão. O PSDB e o PT, eles têm problemas, tem que resolver primeiro o problema do ninho, da casa, né? Tem muito mais problema interno do que externo. Isso no âmbito federal, né? No âmbito estadual não é diferente. E o Avalone está pelo menos utilizando o bom senso com muita proporcionalidade e sabedoria, né? Entendendo que, para que é que eu vou criticar, né, uma vinda do presidente Jair Bolsonaro aqui, que teoricamente é normal, e nós teremos aí outros candidatos também fazendo a mesma coisa, o que não pode é utilizar dinheiro público. Isso aí é problema, como o Daniel apontou. Ninguém aqui é conivente com esse tipo de coisa, né? Agora, que essa prática vai ser comum daqui para frente e todos os outros presidentes se utilizaram dela, isso aí é fato, gente. E o PSDB realmente deu a entender realmente na fala do Avalone que ele está bastante preocupado, né? Ele, olha, eu preciso de um rumo, preciso de uma orientação nacional para saber o que nós vamos fazer aqui em Mato Grosso, porque tem que montar chapa, né? O diretório que está preocupado com o tamanho do partido e onde ele pode chegar e quais cadeiras ele pode conquistar aqui na Assembleia e no Congresso Nacional, que enquanto isso o próprio presidente nacional do partido está brigando com o Dória, né? Ainda tem essa questão do racha com o Eduardo Leite, então o PSDB em nível nacional está bastante desorganizado, está dando reflexos nos estados. E o mais interessante é assim, a cada pronunciamento do Lula, do Lula pedindo para uma reconstrução do país, né, você tem uma desconstrução numa fala antiga do próprio vice Alckmin, né? E isso está sendo explorado muito fortemente pela direita, muito fortemente pelos bolsonaristas, né? Porque no passado, tudo aquilo que o Alckmin falava sobre o Lula, né? Inclusive eu chamando de criminoso, hoje, de certa forma, está aparecendo como contradição política. E isso é muito ruim, muito ruim. Quer dizer, então o problema ali
que é água e óleo. Não tem como, né, dar liga essa coisa do Alckmin com o Lula. E a população brasileira está percebendo exatamente esse grande fake news, a meu ver, de proposta enquanto candidato à presidência da República. Pelo menos é isso aí que tem se configurado nas redes sociais. Bom, enquanto isso, a gente acabou de mostrar aqui um posicionamento, né, do presidente regional do PSDB, e outros partidos têm aí um entendimento totalmente contrário. Já citamos aqui o caso do PT, porque o PT nacional, Daniel, já está com uma demanda judicial justamente para poder ali, olha, cutucar ainda mais as visitas do presidente pelo Brasil afora, tá? E também quem criticou, né, foi nessa mesma linha do Partido dos Trabalhadores, é o deputado estadual Allan Kardec. Vamos ouvir o que disse o parlamentar. Temos aí já a sonora do deputado Allan Kardec, criticando, uma vez então, que ele vem em Mato Grosso para atender um segmento religioso, ao invés de vir em Mato Grosso para resolver o problema da 163, por exemplo. Vem em Mato Grosso para debater costume e não vem em Mato Grosso para resolver os problemas estruturantes de Mato Grosso. Eu acho que faltou um pouquinho mais de concentração na tarefa do presidente e não do candidato. Então, acho que o Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade para explicar para o Brasil por que a 163, concessionada e com ele na presidência já completando 4 anos, não consegue avançar na retirada do consórcio e nem fazer os grandes investimentos que são necessários aqui em Mato Grosso. As nossas BRs em Mato Grosso, nós estamos na iminência de trazê-las para a estadualização, para que o Estado invista nisso. Então, acho que o presidente Bolsonaro poderia ter aproveitado a visita aqui e ter feito pautas de gestão. Fez pautas de política e de políticas de costume. Fez uma pauta voltada para o público militar, que eu acho correto, é o segmento dele, mas faltou mais a presença do presidente e nós tivemos aqui a presença do pré-candidato. Bom, vou agradecer então o site Veja Bem Mato Grosso, nosso querido jornalista Abdala Zaruri encaminhou para a gente com muito carinho aí, e é uma narrativa importante para fechar aqui essa discussão em relação àqueles que estão chorando, lamentando, viu? O que está acontecendo aí, estão perdendo espaço, é um sentimento, e vão buscar vias judiciais. Bom, mas quem está aí, olha, digamos, professor, sorrindo, né, bem confortável com o presidente Bolsonaro, é o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Ontem nós, inclusive, exibimos aqui inúmeras imagens da vinda do presidente, até mesmo ao lado do governador. E o jornal, a Gazeta, trouxe aqui no à parte um destaque, tá? Do governador Mauro Mendes, olha só, dentre milhares de pessoas empolgadas, emocionadas com a presença do presidente Jair Bolsonaro em Cuiabá, um político em especial surpreendeu pela mudança de postura. Trata-se do governador Mauro Mendes, que repentinamente vestiu o patriotismo religioso e assumiu explicitamente seu apoio à reeleição do chefe do Planalto. Mendes sorriu, conversou e rezou ao lado de Bolsonaro. Bom, Daniel, olha só, a gente já tem a confirmação de que essa tentativa, né, de aliança de Mauro Mendes com Bolsonaro já começou antes da vinda do presidente. Vamos lembrar aqui que Mauro Mendes tentou aí fazer uma agenda secreta, mas não teve como ficar aí escondido. Veio à luz da imprensa o fato de que o governador esteve reunido com Valdemar da Costa Neto, que é quem manda no PL. E agora já nomeou aí o ex-senador Cidinho para ser o interlocutor entre ele, o governador, e o presidente. Ou seja, aí todo esse envolvimento de Mauro durante a visita do presidente, a gente já tem a confirmação, de fato, de que os dois estarão no palanque? Nas palavras do Cidinho, 90% desse acordo, dessa parceria entre Bolsonaro e Mauro Mendes já está fechado, né? O Cidinho, que depois que deixou o Senado, continuou se articulando em Brasília, né? Ele tem bastante penetração ali, ele tem bastante influência ainda em Brasília, né? Ele procurou se articular bem. Ele, que é um pupilo também de Blairo Maggi, assim como o governador Mauro Mendes, ele se manteve ali e foi escalado pelo próprio Mauro para iniciar e reforçar essas negociações políticas com o Palácio do Planalto. Antes da vinda do presidente na terça-feira, o Cidinho esteve com o Valdemar da Costa Neto lá em Brasília, naquele mesmo hotel onde o governador já esteve,
para tentar ajustar bem essa sintonia entre ambos, né? E isso já foi refletido aqui na terça-feira, né? Como já destacou, a parte com bastante sorrisos, com afagos de lado a lado, e o próprio Cidinho estava ao lado dos dois, né? Ali no Comando Geral, no dia das promoções dos oficiais da Polícia Militar. Então ele já foi escalado, ele vai continuar fazendo esse trabalho. Ele falou ontem com o repórter Luiz Vinícius do Jornal A Gazeta, confirmou todas essas negociações, ele vai continuar indo a Brasília para fechar bem, né, esse acordo. O que me chama a atenção é que, em nível nacional, a União Brasil está indo para outro rumo, né? Então, o governador não está preocupado com isso, né? Ele já falou que vai ser bolsonarista aqui em Mato Grosso. Enquanto isso, União Brasil, o presidente da União Brasil, se lança como candidato à presidência da República, numa terceira via, que é o Luciano Bivar. E no dia 18 de maio, a União Brasil vai anunciar um candidato único dessa força de terceira via, juntamente com o MDB e com, provavelmente, o PSDB também, né? Então, o governador já tem feito esse movimento e não demonstra estar preocupado com essas movimentações em nível nacional do próprio partido. Professor Haroldo Arruda, antes o governador apenas acenava, agora não, né? Ele está lá esperando. Está soltando balões de ensaio, sabe? Soltando balões para ver se pega e botando um Cidinho para soltar balão. Eu só acredito vendo. Militar só pensa de forma estratégica, Luciana. Põe isso na sua cabeça, né? O presidente Jair Bolsonaro, até o momento, não trouxe e não fez nenhum movimento que realmente pudesse desvelar claramente o seu apoio ao governador Mauro Mendes. Em nenhum momento ele se pronunciou exatamente nesse sentido. Está em absoluta neutralidade, pelo menos por enquanto. E volto a ressaltar, nenhum militar age sem estratégia, sem tática, sem pensar, né? E o presidente Jair Bolsonaro não seria diferente. Manter os seus amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda, porque assim eu os controlo, né? Então a gente precisa realmente entender que essas movimentações, né, não é porque Mauro Mendes quer e porque Cidinho quer que realmente isso vá acontecer, né? A gente precisa realmente aguardar os desdobramentos de tudo isso. Pode ser mesmo que exista uma aproximação por parte do presidente Jair Bolsonaro do governador Mauro Mendes, né? Mas volto a ressaltar, não é tão fácil assim com o presidente Jair Bolsonaro, considerando as suas atitudes, a forma com que ele se desvela em determinadas ações políticas. Então, eu prefiro aguardar. Tá certo. Então, Daniel, você Só quer para complementar, acrescentar? lembrando, isso, essa questão do Senado, o Cidinho fez questão de pontuar que não está sendo discutido por enquanto, né? Ou Neri Geller ou Wellington Fagundes. Isso o Cidinho falou assim, olha, nós não estamos próximos de chegar num consenso ainda de quem o Jair Bolsonaro vai apoiar. E vai reforçando cada dia que passa essa possibilidade de neutralidade realmente do governador em relação ao Senado, né? Quem ele vai escolher? Ainda tem o Galvão, o Antônio Galvão da ProSoja, que é do PTB, do partido do amigo do Jair Bolsonaro, que é o Vitório Galli, esteve com ele, inclusive, desfilando em carro aberto aqui em Cuiabá. Então, o Vitório Galli também tem uma incidência importante sobre o presidente. Então, como diz o próprio Ciro Nogueira, reforçando o que já disse ontem, se tiver 2, 3 candidaturas bolsonaristas para o Estado, aqui no estado de Mato Grosso, o presidente vai ficar neutro. Tá certo, gente. Olha, vamos para as mensagens. Chegando, então, neste feriado de Tiradentes, quinta-feira. Vou aqui cobrar ainda mais a sua participação, porque Carnaval o número do também, né? WhatsApp... Tem carnaval, né? Carnaval, né? Até Quem carnaval, diria? Meu Deus do céu. Aqui não, né, gente? Aqui não Mato tem. Grosso não. Vamos então para as participações. Já temos aí chegando na tela a primeira participação desta quinta-feira. Bom dia, bancada. Notícia de frente. O PT é ridículo ao acusar o Bolsonaro em abuso de poder por vir a Cuiabá alegando fazer campanha. Na época do Lula, Dilma, eles os faziam da mesma forma. Para eles podem e para os outros não. Um bando de babacas. O Roberto aí avaliando então os posicionamentos dos partidos de esquerda, em especial do PT, criticando o presidente em suas incursões pelo Brasil. Vamos lá então, bom dia bancada. Fico vendo o discurso desse povo que fala sobre o aborto e não tem uma política pública para o aborto no Brasil. É o Chunchum de Várzea Grande, então, cobrando, pelo menos, então, uma política pública em relação ao aborto. Ou seja, também não pode fingir que isso não existe, que não é um problema que aflige aí muitas mulheres. Mas vamos ver se em breve
tenha, de fato, uma discussão no Congresso, porque não é o presidente que vai resolver essa questão, é o Congresso. É uma questão muito complexa. É muito complexo. Muito complexo. Está sendo resolvido com canetada. Realmente, a questão do aborto é vista só pelo prisma religioso aqui no Brasil. Exato, Né? É uma questão também de saúde pública, segurança pública, né? Tem que envolver vários ministérios e áreas, e o Congresso, e o Judiciário, realmente, mas não é fácil de se resolver isso não. Não é. Vamos então para mais mensagens. A participação em alta aqui neste feriado, hein? A turma aí, adorei, levantou bem cedo. Bom dia, bancada. O Ciro vai vir aqui, não é com recurso do governo, não veio entregar obra nenhuma. Olha, vai começar por todo o país, claro. Agora o momento é de pré-campanha, mas quando tiver a campanha, todos devem vir a Mato Grosso ou não? O eleitorado é pequeno demais para isso, Ciro Daniel? deve vir, Sim, né? já veio, Ciro né? Já veio. Vai voltar. Sim, tem que voltar. No Brasil todo, todos, né? Bom, mais mensagens chegando aí na tela, então, nesta quinta-feira. Vamos lá, então? Bom dia. O presidente não pode viajar a convite para um evento grandioso, só pode viajar para inaugurar obras? Isso, para mim, é novidade. A Leila aí questionando, então, o fato dessas críticas, né, aumentarem cada dia contra o presidente. O Lula, em 8 anos de mandato, fez 135 viagens internacionais, visitando 80 países e centenas de viagens pelos estados no Brasil. Mas não, assim, mas durante a pré-campanha, professor? Durante, porque enquanto presidente da República no Brasil, ele presidente. visitou todos os estados. Todos os estados, do primeiro dia de gestão até o último. É sim, mas o questionamento no momento, sejamos muito justos, é por conta do período de pré-campanha. É claro que todos os estados Mas todos querem, fizeram né, isso, Luciano. Sim, não, Entendeu? eu estou dizendo o seguinte, que Sim. só a ter, né, o fato de que a gente está questionando, Sim. né, comentando a respeito dos questionamentos por conta do período de pré-campanha. Né? Se Sim. não fosse a pré-campanha, ninguém estaria discutindo aqui, né, de Não, mas fato, você a deixa visita claro que de um todos presidente. fizeram isso. Sim, todos fizeram. Entendeu? Né? Com Se está certeza, certo ou está professor. errado, eu não sei, não vou entrar nesse mérito de julgamento ético, né? É uma linha tênue, Tênue, né? E a gente tênue, fala né? Esse período justamente eleitoral, para... pré-eleitoral tem que ser muito mais delicado. Realmente é uma coisa que suscita mais Principalmente que pode envolver recurso público, aí é problema. Exato. Né? Exato. É problema. Vamos então, mais mensagens chegando aí na tela para a gente, vamos lá. Bom dia, bancada. Quando o presidente esteve no nortão do estado, inaugurando uma obra que estava parada há 40 anos, no caso da BR-163, não vê a oposição falando que era campanha política, o choro é livre. O deputado falou de pauta de costume como se isso fosse uma coisa do mal. Se fosse defendendo a marcha ou a liberação do aborto, muito ligados à esquerda, estariam nas ruas. Mais mensagens, gente, chegando aí para a gente, então. Vamos lá. Bom dia, bancada. Professor, a diferença entre as caravanas é que os outros não usam o dinheiro do povo. O evento que Bolsonaro prestigiou não tem relevância para o Estado. Precisamos de muito mais que pão e circo. É o Daniel, muito feliz na colocação. Ah, está dizendo que você, Daniel, foi muito feliz na colocação. É o Ivan do Cochupó, então, externando aqui a sua avaliação sobre a vinda do presidente Bolsonaro. Temos mais mensagens, gente, chegando na tela para nós ou não? Temos? Opa, olha aí, um recorde, hein? Vamos lá, então. Ótimo feriado, Daniel. Bolsonaro cercado de segurança e vestidos de cores iguais. Será Mato Grosso? Queriam mal a ele, tipo uma flechada? E em cima do carro nunca observei essa segurança, só aqui parece. Lula largou o vermelho, será pelas denúncias? Só que o partido não faz coisas erradas, os partidários sim, o camisa azul, jogada de marketing, paz e amor, Marli. Olha, eu fiquei um pouquinho confusa com o que a Marli está dizendo. A gente falou recentemente aqui da retirada do vermelho do PL. Aí ela se referiu a Lula não estar mais de vermelho. Não sei, eu fiquei um pouquinho confusa aqui. Marli, se quiser refazer aí para a gente entender melhor, desculpa, a gente não conseguiu entender exatamente aquilo que você quis dizer com o seu comentário, tá bom? Olha só, o tempo avançou agora, são 6 horas e 37 minutos. Vou aqui lembrar você para continuar conosco, porque na volta, eu vou chamar intervalo agora, mas teremos uma entrevista especial com o deputado João Batista para falar da CPI da Previdência, que tem um rombo aí bilionário.
extraordinário, viu? Então vamos para um comercial e antes ficamos com imagens do trânsito, que não vai ter quase nada, certeza. Aí, olha, a Avenida Miguel Sutil surgindo aí na sua tela, sem movimento nenhum. Claro, feriado de 21 de abril, dia de Tiradentes. Mas se você tiver que ir trabalhar, vai com atenção assim mesmo, viu, gente? Vai lá, Daqui a perto de casa. pouquinho voltamos.